Boa noite, e estamos aqui em mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD, e hoje nós vamos conversar sobre a ATM, articulação temporomandibular. Boa noite a todos que estão entrando e, como sendo a minha última live do ano, nós resolvemos falar sobre a minha primeira profissão, que é a odontologia. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é ATM, um pouquinho sobre bruxismo, quais os pontos que a professora usa, tá? Então, o que é a ATM? Articulação temporomandibular. É responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca, é um encaixe da mandíbula com os outros ossos do crânio. É uma das articulações mais complexas que nós temos no corpo humano. A maioria dos surtos de ATM, das dores de ATM, elas duram de 2 dias a algumas semanas. Os sintomas de uma DTM podem incluir um ou mais dos seguintes sintomas: dor na articulação da mandíbula ou ao redor dela, constante ou intermitente, e muitas dores de cabeça, inclusive enxaquecas. Professora, a senhora falou de DTM. Qual é a diferença da ATM e da DTM? ATM é a sigla que faz referência a uma articulação do corpo humano, enquanto a DTM se refere aos problemas que acometem essa articulação, as suas dores, as suas tensões, os seus apertamentos. Quais os medicamentos que a gente pode tomar numa crise de ATM? Principalmente relaxantes musculares, que vai controlar inclusive o apertamento dos dentes, bruxismo, e às vezes até precisa se entrar com antidepressivos. Os sintomas graves da disfunção da articulação temporomandibular são dor intensa e persistente na mandíbula, na face e no pescoço e nos ombros, e principalmente no trapézio. Dor de cabeça incômoda, muitas vezes comparado a enxaquecas. Dificuldades extremas para abrir e fechar a boca, com a mandíbula travando em uma posição somente. Desvio perceptivo da mandíbula ao abrir a boca, causando assimetria facial. Então, o que vocês podem? A primeira coisa que vocês podem é apalpar bilateral e pedir para o paciente abrir a boca. Normalmente, nesses casos, ele abre fazendo um desvio na mandíbula. Sons e estalidos quando vocês vão comer, ou criptações. Outros sintomas: vertigem, barulho próximo à orelha ao abrir e fechar a boca, desgaste dental devido ao apertamento, ao bruxismo, dor ao mastigar, dor ao falar, sensibilidade na face, na região cervical, nas orelhas, nos ouvidos e nos ombros e no trapézio. Alteração recente da mordida,
sensações de ouvido tampado, labirinto, zumbidos e aumento volumétrico da face unilateral ou bilateral. A disfunção da ATM é um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios e estruturas associadas, predominante ao sexo feminino. 9 mulheres para 1 homem. O que eu costumo fazer porque eles indicam muita fisioterapia, choquinhos, relaxamento, massagem, tá? Eu aprendi uma massagem maravilhosa para DTM, tá? Que vocês sabem que pega muito músculo aqui, tá? O que eu não vou conseguir fazer isso em vocês, mas vamos supor que a boca está aberta aqui. Eu vou pegar o meu dedo indicador, vou colocar por dentro da bochecha, o dedo polegar por fora, então o dedo indicador dentro e o polegar por fora, e eu vou começar a fazer movimentos circulatórios de deslize em toda a face, em todos os músculos ao redor da mandíbula. Inclusive, eu pego o ângulo da mandíbula lá dentro e faço massagem. Façam de conta que o dedo está lá dentro, o indicador, e a gente vem fazendo massagem, fazendo pinça. Gente, é muito dolorido. Dói muito e vocês têm que fazer devagar, porque é muito dolorido. E é impressionante quando vocês fazem isso, principalmente no banho. Deixa cair a água quente aqui e faz o movimento de pinçar. Essa é uma fisioterapia maravilhosa para problemas de ATM ou DTM, tá? Uma das coisas principais que a gente falou, que a ATM, ela dá muita dor de cabeça e enxaqueca. Vocês precisam, numa anamnese, perguntar se o teu paciente não tem problema de bruxismo, né? Aí você explica que é o ranger dos dentes à noite, apertamento dental à noite. A maioria das pessoas, principalmente no final do ano, estão com muito apertamento dental. Vamos fazer de conta que aqui é a maxila, aqui é a mandíbula e eu tenho aqui, assim, o côndilo, tá? Então, eu abro e fecho, é esse movimento que eu tô fazendo. E o que eu vou fazer à noite? O que a gente faz? Apertamento. Então, a gente aperta e o que acontece? O côndilo, que é aqui, vai apertar lá dentro e vai apertar todos os músculos ao redor. Agora, prestem atenção. O que eu tenho aqui? A minha cervical. E qual é a vértebra cervical correspondente à ATM? É a vértebra C3. Então, vocês também precisam fazer massagem na vértebra C3, que é aqui, massageando tanto esse movimento de pinça,
Na hora que estiver terminando a live, eu faço isso para vocês. O movimento de pinça, tá? Massageando, esfregando, no banho, deixar a ducha quente, passar aqui, massagear o trapézio e principalmente a vértebra C3. A vértebra C3, ela é responsável por qualquer problema na nossa articulação temporomandibular. Essas massagens são maravilhosas. E aquelas pessoas que têm muita dor, vai fazer essa massagem antes de dormir e vocês vão ver que vocês vão ter um relaxamento principalmente no masséter, no esternocleido, aqui, tá? Então, gente, além de vocês tomarem conta da articulação temporomandibular, vocês precisam. O que vem primeiro? A vértebra C3. A vértebra C3 está deslocada, vai deslocar a articulação, o côndilo. Isso aqui, ó, se chama côndilo, que eu mostrei para vocês aqui. Eu uso muito ajuste de quiropraxia para colocar a vértebra C3 no lugar. Principalmente aquelas pessoas que usam um aparelho ortodôntico e fazem um ajuste no aparelho. O que estoura primeiro? A vértebra C3. Então, ajusta o aparelho e eu já ajusto a vértebra C3 para não dar enxaqueca. A vértebra C3 é responsável pela enxaqueca. A ATM é responsável pela enxaqueca também. Agora, por que, professora, que a vértebra C3 é responsável, o côndilo, pela enxaqueca? Gente, quais os pontos que nós temos aqui? 3 pontinhos que nós temos aqui. TA 21, se não me engano, ou TA 21. E D19 e o VB2. O que é o VB, o que é a vesícula, não é um dos pontos principais que nós na TCD tratamos a enxaqueca? Eu gosto muito, gente, de colocar 3 cristais aqui. Então vamos dar os pontos que eu uso na face para tratar DTM. Os 3, que eu uso agulha primeiro e depois cristal. E quando eu coloco uma agulha, eu coloco ela subcutânea, pegando os 3 pontos assim, ó. A professora adora fazer transfixação. O ponto ID18. O ponto E4, o ponto VC24, o ponto E6 e o ponto TA23, se não me engano, é aqui, tá? Bem embaixo da orelha. Não sei se eu errei o ponto, me desculpa, mas eu não sei tudo de cor. Então, são esses pontos que eu uso. Eu uso na crânio, aqui, ó, eu tenho ponto de boca. Uso também agulhas e depois cristal. O paciente sai com cristal daqui, sim. E normalmente você faz o problema de articulação da ATM, é problema na mandíbula. É muito difícil você ter problema na maxila. Tá? Então, já dei algumas dicas das massagens, dos pontos sistêmicos. E cuidado, gente. Tem vários professores na internet falando que a abertura da boca
precisa ser 4 dedos dentro da boca. Gente, eu tenho menos 8 dentes na boca. Eu tenho menos os 4 pré-molares e eu tenho menos o siso. A minha boquinha é pequena, é uma boquinha infantil. Como é que eu, desse tamanho, vou conseguir abrir 4 dedos? Nunca! Então, vai depender, normalmente, o sexo masculino, que tem uma boca, né, maior, os dentes maiores, né? Aí sim, o ideal é 4 dedos. Mas a minha é 3 dedos. Se eu forçar, eu posso deslocar o côndilo para frente e eu fico com a boca caída. Vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês já viram aquelas pessoas que vão tratar os dentes no consultório, fica muito tempo com a boca aberta? Quando vai fechar a boca, desloca a mandíbula. Existe uma técnica em que você pega os 2 polegares, puxa para frente e solta, só que você tem que tirar o polegar, porque senão decepa os seus dedos. Tá? Então, você tem que saber, não é tudo certo, né? Da tontura, da zumbido no ouvido, já falei, né? Muito. E uma das coisas que eu amo de paixão, já falei, os pontos sistêmicos, IG4 é maravilhoso para TM. Tá? Muito bom. Gosto muito do IG4 e desses outros pontos que eu mostrei. Agora eu amo aurículo, né? Normalmente, quando eu tenho uma DTM, que eu vou tratar uma DTM no consultório, que se refere aos problemas que acometem a articulação, eu abro com Shemen, o triângulo cibernético, Shemen rim simpático. Os meridianos envolvidos aqui na dor, né, da DTM, que eu já falei para vocês, os pontos. Principalmente, qual é o meridiano principal da boca que passa aqui? Estômago. Eu uso muito o ponto do estômago. E aí eu vou usar a vértebra C3 com cristal, ATM e o ponto da mandíbula. Então, eu deixei aqui para vocês, não coloquei o triângulo cibernético, né? Porque nem posso. Esse ponto aqui é um ponto da aurículo francesa antes de começar o trapézio, tá? Bem onde termina essa curvinha aqui, é o ponto da ATM na aurículo francesa. Se eu seguir reto, eu pego a maxila. Se eu desvio um pouquinho, eu pego a mandíbula. Maxila fica mais aqui, meio reto com a ATM. Esse ponto da ATM não temos na aurículo chinesa. Eu uso muito da francesa. É maravilhoso, tá? Aí o que eu uso mais? Analgesia. Relaxamento muscular é muito importante vocês colocarem o ponto de relaxamento muscular para relaxar essa região e os pontos anti-inflamatórios. Relaxamento muscular, aqui ó, bem no final da raiz da hélix, tá? Isso é muito importante para a articulação, muito.
E os pontos anti-inflamatórios, que nós temos na nossa técnica 3 pontinhos anti-inflamatórios. Um deles nós já abrimos, Xemen simpático. A articulação está relacionada a osso. E osso, rim. Então, nós já colocamos o rim ali. Eu gosto muito também, voltando aos pontos sistêmicos, o R3 e o E44. Muito importante. É um ponto à distância para tratar boca e a ATM. E aí, o que a gente termina? Nós vamos terminar com o quê? TCD da cabeça, levando no VG, porque a TCD é da testa e não da articulação. Fazendo moxa e mini gráfico com 3 cristais. Simplifique com a TCD. E o que eu gosto muito, gente? Ventosa. Eu gosto muito de colocar... Gente, pelo amor de Deus, não vai colocar ventosa aqui, vai deixar o rosto do paciente roxo. Por favor. Como eu faço? Eu sugo e solto, sugo e solto, sugo e solto. E aí eu faço em todos os pontos, com a ventosa pequenininha, né? Depois que eu fiz em todos os pontos, eu vou passar um creme e eu vou fazer uma ventosa deslizante no esternocleido também. Gente, vocês deixam o paciente de vocês maravilhados. Mas antes, Ellen, de fazer a ventosa deslizante, eu faço a ventosa fixa. Mas chupa e solta, para não deixar roxo. Tá? E mesmo a ventosa deslizante, vocês têm que fazer com cuidado. Porque se vocês fizerem muita sucção, vai ficar roxo a hora que vocês deslizam. Por isso, eu já uso o iridoide para fazer isso. Vem para cá. A Rosil também falou que vai tratar os dentes aqui. E uma das outras coisas que nós usamos muito, que eu usava muito quando eu tratava os dentes, sabe o que era? O RMA. O RMA são as nossas células de reprogramação musculoarticular, onde eu coloco no ID19 antes de tratar os dentes. Aquela pessoa que chegava para mim no meu consultório, quando eu tratava os dentes, né? E dizia assim, abre a boca, ela fazia assim. Abre a boca, porque senão eu não vou conseguir tratar teus dentes. Aí eu colocava 2 células de RMA, né? E colocava um cristalzinho embaixo. Abre a boca lá. O RMA solta toda essa musculatura. Tá? É muito legal. O IG4 com cristal é muito bom. Ai, obrigada, Ângela. Obrigada. E é tão interessante. Quando minha filha estava viajando, ela passou uma mensagem para mim e ela falou assim, ai, tô com dor na minha articulação de novo. Eu falei assim, você fez a massagem? Ai, mãe, esqueci. Ela vai lá no banheiro, toma banho, solta tudo, passou a dor. Então, não é só aquela massagem por fora que você solta. Então, agora eu vou colocar. Vou ser bem discreta, mas a minha mão tá bem limpa, tá? Ó. Para eu ensinar o meu paciente, eu coloco luva, claro. Então,
eu coloco o dedo indicador com a boca aberta, fecho a boca, ó. E vou fazendo, ó. Eu fazendo aqui assim também, movimento de pinça. É muito bom. E a hora que vocês colocam e fazem esse movimento, vocês vão ver que tá cheio de nódulo, cheio de bolinha, e vocês vão dissolvendo. Os músculos estão tensionados. E isso ajuda muito o bruxismo, ajuda muito a tensão, ajuda muito ao apertamento dental. Muito, porque você relaxa isso aqui. E aí depois vocês vão lá, né, na vértebra C3 e dá uma massageada. Principalmente nos pontos Huatô, que é do lado da vértebra C3. E aí vocês vão fazendo devagar, tá? E vocês vão ver que, à medida que vocês vão fazendo isso, vocês vão dissolvendo todos esses nódulos e vocês não vão ter mais nem bruxismo, nem problema de dor na TM. E outra coisa, o apertamento dental, porque você está relaxada para dormir, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. E a vértebra que corresponde ao problema de ouvido é a C2. Então, quem já tem problema de zumbido, de labirinto, pega as duas vértebras, C1 e C2. Tá? Sim, é muito bom, Ângela, com a Coriô. Tá, acho que eu falei tudo, né? Falei da TCD, falei dos pontos sistêmicos. Como vocês sabem, eu uso muito transfixação, né? Então eu transfixo aqui e eu transfixo E4 em direção a E6 e o E6 em direção ao E4. Para paralisia facial, nevralgia de trigêmeo, essas duas agulhas transfixadas são maravilhosas, tá? A única para ATM que eu transfixo é essas três aqui, TA, ID e VB. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso dar mais uma dica. Para quem tem bruxismo, forneçam o Rescue com agrimone, tá? Vai relaxar muito a ATM e a mandíbula de vocês, do paciente, claro. Tá bom? Mas essa fisioterapia é maravilhosa. É como a nossa fisioterapia ganglionar embaixo do braço e na virilha. Imagina, Ângela, que bom. Semana passada você não viu a live, né? Na terça-feira você estava com o paciente. Depois assiste lá. E eu vou comentar uma coisa com vocês. Eu resolvi vir, como eu estava falando de ATM, da minha profissão, né? Resolvi vir com uma blusa branca. E essa estava atendendo, sim. E essa é a nossa última live do ano. A semana que vem já é Natal, na outra semana é Ano Novo. E eu vou tirar uns dias de férias. E nós retornamos em janeiro com as nossas lives. Ai, que bom! E às vezes eu acho que eu não sei nada, que eu tô aprendendo sempre. E então, essa é a nossa última live e nada como falar sobre a minha profissão, a minha primeira profissão,
de dentista. E eu tenho, né, não sei se vocês sabem, eu tenho o primeiro artigo científico numa revista nacional indexada da ABO, com o primeiro trabalho de parestesia. E o que é parestesia? Não é paralisia facial, gente, é parestesia. É quando você vai fazer um procedimento na boca, na mandíbula, que a agulha, a hora que você vai dar anestesia, a agulha encosta no nervo alveolar, ou a hora que você vai fazer a extração de um terceiro molar, em que o nervo está aqui e a raiz está assim, que você vai puxar, ele toca no alveolar e dá parestesia. Ou também quando você vai fazer um implante e toca esse implante no nervo alveolar aqui, e aí dá parestesia. E o que é a parestesia? É o amortecimento. É como se você tivesse tomado anestesia e não voltado, né? Eu tenho um trabalho científico e normalmente quando acontece isso, começa a voltar, quando volta a parestesia, depois de 1 ano e 8 meses. Com acupuntura, em 4 sessões eu volto. De 4 a 6 sessões, dependendo do tempo da parestesia. Até 30 dias eu volto em 4 sessões. E depois mais tempo, né? Eu tive um caso de uma senhora com 5 anos de parestesia. E eu falei, não vai voltar nada. Ela falou, mas tenta, professora, por favor, dando a massagem, né? Eu consegui reverter, depois de 5 anos, 50% da parestesia. Ela ficou muito feliz, muito feliz. Tá? E eu tenho tido muitos casos de parestesia. Inclusive, esse último que eu tive foi de um rapaz que mora fora do Brasil, que veio fazer a extração do siso, e a hora que a dentista firmou para fazer uma alavanca, ela amassou o alveolar. E aí é muito difícil de voltar. Gente, na primeira sessão eu voltei 50%. Quando ele chegou, ele não tinha parestesia mais, daí ele tinha os choques. Em 3 sessões eu tirei os choques dele e ele foi embora bem tranquilo. Não voltou 100%, mas voltou 92% a parestesia. Então é tudo da minha área, eu amo, né? Então, além disso, eu sou especialista pelo Conselho Federal de Odonto na minha área. Parestesia, paralisia facial, nevralgia de trigêmeo, herpes, tá? E eu tenho uma coisa assim muito interessante para contar para vocês, que eu comecei a fazer esse trabalho de parestesia com um professor da UEPG, da Universidade, né, aqui de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Porque esse dentista, ele era meio louquinho, assim, que nem a Linéia, né? Não é tanto. Ele era mais que eu. Aqui, nessa região aqui, no meio dos 2 prés, nós temos um buraquinho chamado buraco mentoniano ou buraquinho mentual, aonde passa o alveolar e daí ele se espalha o nervo aqui para frente. E normalmente ele precisava fazer implante aqui no pré. E o que ele começou a fazer? Ele começou a abrir, ele pegava, gente, era uma loucura, eu fazia direto, eu ia lá ver as cirurgias dele, né? Ele tirava o nervo, assim, ele pegava o nervo, pinçava o nervo, colocava o nervo, um profissional ficava segurando, ele passava o implante e daí depois ele voltava o nervo no lugar.
o que acontecia? A parestesia. E ele estava sendo processado porque ele não comentava que o paciente ia ficar com parestesia. E eu fui a salvação dele. Porque em 4 sessões a gente voltava. Daí ele falou assim, Linéia, vamos fazer um trabalho junto? Falei, vamos. Vai lá e vamos ver se a gente consegue fazer isso a hora que eu puxo o nervo para que não tenha parestesia. Eu falei, vai dar, mas vou lá. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer acupuntura para tirar já a parestesia. Então, comecei a fazer os pontos de parestesia. O que aconteceu? A anestesia não pegou. E ele disse assim, mas eu dei bloqueio. Claro que não vai pegar, né, Mansur? Por quê? Porque eu estou tirando a anestesia com agulha. Ele falou, Linéia, eu não acredito, as agulhas têm a capacidade de tirar a anestesia? Eu falei, sim. Assim como ela tem a capacidade de fazer analgesia, ela tem a capacidade de tirar. Tirei as agulhas, a anestesia pegou. Só que o que aconteceu? Nesse caso, já tinham sido 4 horas de cirurgia e ele fez, a gente chama de lateralização do alveolar, né? E rompeu na mão dele, simplesmente rompeu. Ele falou, agora não volta mais. Só que eu tinha feito acupuntura ali na hora. Ele falou, Linéia, não vai voltar. Eu falei, vai voltar. Porque eu sei, a acupuntura tem o poder de regenerar. Nós não regeneramos as células do cérebro. E essa paciente foi no meu consultório. 4 sessões. Ela ficou somente com 20% de parestesia. Era para ela ficar com parestesia total. Total. E ela ficou com 20% de parestesia. Porque eu tinha trabalhado. Parece que Deus encaminhou a gente lá, porque ia romper esse nervo. E tem gente que não coloca fé na medicina tradicional chinesa, é isso aí. É isso aí. E aí, a partir disso, eu fiz o nosso trabalho científico numa revista da BO nacional indexada. O Dr. Wu sempre fala disso. É o meu primeiro trabalho científico. Maravilhoso. Hoje eu tenho um outro trabalho sobre a comprovação científica dos nossos gráficos. E aí, alguém usa mais alguma coisa para disfunção temporomandibular? Além do laser? Além do ILIB? É tudo um conjunto na nossa técnica. Imagina, obrigada, Ângela. Obrigada. Que é isso? Experimentem fazer a massagem. Vocês vão ver que vocês vão melhorar muito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Essa live vai ficar gravada. Amo de paixão, né? A minha área, amo de paixão a odontologia, amo de paixão a acupuntura. E os cristais. Tá? Para hoje mesmo já vou fazer. Beleza. Faz e depois amanhã você me conta. O Sil faz também. Ellen, faz. Beleza. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada, eu amo vocês também.
E até janeiro. Aí eu coloco quando eu voltar na semana de janeiro, acho que provavelmente na segunda semana de janeiro. A gente volta com as nossas lives de terça-feira. E vamos ter nosso último café na quinta-feira. E para quem não assistiu o último café, gente, foi maravilhoso. Foi o café mais emocionante que nós tivemos. Foi o nosso tratamento mais emocionante. Eu acabei de fazer, eu não, né? A minha filha acabou de fazer um Nutella do café do tratamento emocional que nós fizemos numa aluna nossa. De 23 minutos nós conseguimos fazer em 5 minutos. Foi lindo e eu vou dar para todos de presente de Natal o Nutella. Tá bom? Um beijo, obrigada, eu amo vocês também. Deus abençoe. Tá bom? E bom Natal, bom Ano Novo e que Deus abençoe todos vocês. Tá bom?